Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre nós. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela presença de novo no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou eu indo até vocês para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continuo a ter. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no capítulo 1 de Filipenses, nós vamos ver aqui, como que o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele tem uma alegria no Senhor, poderosa. A palavra alegria aparece pelo menos 16 vezes nessa carta, e como que Paulo tem uma fé inabalável no meio de tudo isso que ele estava passando. E amado, isso nos mostra que a nossa comunhão com Deus, ela vai estabelecer em nós um nível de fé e convicções que são de forma tão tremenda dadas por Deus, que se tornarão inabaláveis. Ou seja, a nossa comunhão com Deus vai gerar em nós convicções inabaláveis. Convicções que, se eu e você esfriamos a nossa comunhão com Deus, essas convicções esfriam. Que se eu e você buscamos mais a presença de Deus e temos mais intimidade com Ele, essas convicções são acesas em nosso coração. Vamos perceber aqui então, a partir do versículo 19, 4 convicções que são renovadas em nós pela nossa comunhão com Deus, que o apóstolo Paulo demonstra. A primeira convicção é a convicção da ação do Espírito Santo através das orações da igreja. Quanto mais comunhão com Deus, mais certeza você vai ter que Deus trabalha através das orações da igreja. Isso nos leva a orar, isso nos leva a contar com a oração uns dos outros. E olhe isso no versículo número 19, Filipenses 1,19. Eu estou certo, ou seja, convicção, de que pela súplica de vocês, a oração da igreja, e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso vai resultar na minha libertação. Ele tem certeza que vale a pena orar. Ele tem certeza que a oração da igreja está sendo escutada e que ele veria resposta às suas orações. Amado, a comunhão com Deus é impressionante. Quanto mais a gente ora, mais a gente quer orar. E mais a gente crê que Deus realmente está trabalhando junto com a oração da igreja. É a oração da igreja, e aí sim, o agir do Espírito Santo de Deus, trabalhando através da oração que o próprio Deus nos desperta a fazer. Primeira convicção, então, que a comunhão com Deus traz é que vale a pena orar, que o Espírito Santo trabalha através da oração da igreja. John Wesley dizia: Deus não faz nada sobre a terra senão responder orações. Segunda convicção que a gente percebe no texto, que vem da comunhão com Deus, é a convicção de que Cristo será sempre glorificado através da nossa vida. Quanto mais comunhão com Deus, eu vou ter uma certeza, que não importa o que acontecer comigo hoje, amanhã
que não importa se a oração que eu estou fazendo será respondida de uma certa maneira ou não, Cristo será glorificado através da minha vida. Eu vou glorificá-lo através de qualquer situação. A comunhão com Deus traz essa certeza. E olha aí o que Paulo diz, versículo 20. Ele diz: minha ardente expectativa e esperança é que eu não serei envergonhado. E aí ele diz: mas com toda ousadia. Amado, uma das marcas que o Espírito Santo nos dá é ousadia. É ousadia de viver o Evangelho, de ser santo, de ser diferenciado dessa geração. E Paulo diz também agora, versículo número 20: Cristo será engrandecido no meu corpo. Aí você pode pensar que Paulo está dizendo que eu tenho certeza que eu vou ser solto e nada vai acontecer comigo, então Cristo vai ser glorificado. Não, ele diz aí que a convicção dele é que Cristo seria engrandecido no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quanto mais comunhão eu tenho com Deus, eu tenho certeza de uma coisa: não importa o que eu vou passar, importa que eu vou glorificar a Deus em qualquer situação da vida, na alegria, na dor, na resposta da oração ou na permissão de Deus, de eu passar um nível de sofrimento que eu jamais imaginaria, Cristo será glorificado. Essa certeza nós temos. Quanto mais comunhão com Deus, quanto mais intimidade com Deus, mais nós sabemos que nada vai tirar de nós a adoração a Ele, a glória dEle, a honra do nome de Jesus, em qualquer situação. Só em Cristo. É em Cristo que a gente tem essa certeza. Terceira convicção que Paulo nos mostra nessa carta tão maravilhosa, onde a alegria é tão destacada, a alegria em Cristo. A terceira convicção é que estar com Cristo é melhor. Estar com Cristo é melhor. Amado, Paulo diz isso e é um texto muito conhecido, versículo 21, e muitas pessoas até ironizam, ou talvez não consigam perceber essa verdade no seu coração, mas Paulo tinha essa convicção, porque ele conhecia e tinha intimidade com Deus. Ele diz: para mim viver é Cristo, e o morrer é lucro. Quanto mais você e eu conhecemos o Deus verdadeiro, mais nós vamos ter certeza que estar com Cristo é muito melhor, que partir desta vida é incomparavelmente melhor, e que só há uma razão de estarmos aqui. Não é para trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, casar, ter filhos. A razão de estarmos aqui é frutificar, produzir fruto para a glória de Deus, é viver uma vida que Jesus seja exaltado. Então Paulo diz: para mim viver é Cristo, e o morrer é lucro. E aí ele disse aqui que ele tem uma batalha interior. Ele fala no versículo 22: se eu continuar vivendo, poderei fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Eu estou cercado pelos dois lados. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E aqui Paulo não está deprimido, querendo partir, como algumas pessoas que estão perdendo a razão de viver, o sentido da vida. Pelo contrário, Paulo tinha convicção plena que viver para ele era maravilhoso, porque viver para ele é Cristo, é produzir fruto, é edificar a fé de outros, é poder semear o Evangelho para que nações conheçam o Senhor. Ele vivia com o propósito de glorificar a Deus, mas ele sabia que se Deus permitisse, a partida dele seria incomparavelmente melhor. Quanto mais comunhão com Deus, amado, mais essa certeza vai queimar no nosso coração, a certeza da eternidade. E é interessante perceber alguns detalhes aqui. Ele diz no versículo 22, se eu continuar vivendo, poderei fazer trabalhos frutíferos. Amado, você está vivendo para quê? Para você? Para o seu próprio bem, para o seu próprio lucro? Ou você está vivendo para trabalhar, para que haja frutificação no reino de Deus? Versículo 23, ele diz que ele está cercado por esses dois lados, e ele fala que o desejo de partir, essa palavra partir é muito interessante, porque ele não fala de morrer, mas partir aqui, a palavra no grego tem a ver com aquele navio que está saindo do porto para um destino. Ele está sabendo que a morte é partir para a eternidade com Jesus. E ele fala da morte como partir e estar com Cristo. Quem parte desta vida em aliança, comunhão, rendição a Jesus, imediatamente está em Cristo, com Cristo, está no paraíso de Deus, na presença de Deus, aguardando o dia da volta do Senhor. E isso é uma convicção bíblica.
E o versículo 24, ele diz: por causa de vocês é mais necessário eu continuar a viver. Que coisa maravilhosa! O amor que Paulo demonstra pela igreja, pelo corpo de Cristo, pela família de Deus, que muitas pessoas estão perdendo. Ele diz: a minha razão de viver é por causa de vocês. Eu quero cooperar com o crescimento do evangelho na vida de vocês. Paulo está dizendo: é necessário eu continuar a viver por causa de vocês. Amado, por quem você vive? Por Jesus, aleluia. Mas nós vivemos também para a edificação do corpo de Cristo. Nós vivemos também para que todos os povos o adorem, o conheçam, para edificar uns aos outros, para fortalecer, para ensinar a nova geração a temer o Senhor, como muitos irmãos têm investido o seu tempo, a sua oração. Amado, nós vivemos para Cristo e esperamos o dia da vinda dele, ou o dia que ele nos chamar, com alegria. E em último lugar, a quarta convicção que é gerada por Deus na comunhão com ele, é a convicção que devemos viver todos os dias de modo digno do evangelho. Perceba no versículo 27. Irmãos, lembra que Paulo elogiou essa igreja? Essa igreja era uma bênção. A igreja em Filipos era uma igreja que orava, era uma igreja que ajudava. Mas Paulo não deixa de ser usado pelo Espírito Santo para lembrá-los que nós precisamos viver uma vida digna do evangelho. Porque eu e você temos uma batalha interior. A sua carne vai tentar nos te levar, e a minha também, a viver uma vida superficial, carnal, a dar lugar muitas vezes a raízes malignas que vão nos separando da plenitude de Deus. E Paulo alerta essa igreja dizendo: vivam de modo digno do evangelho. Você é embaixador do reino de Deus, você precisa representar Jesus. Isso não tem a ver apenas com um discurso ou com uma doutrina, mas com uma vida que reflete a natureza, o caráter de Deus, o amor de Jesus. E nós vamos perceber isso a partir do capítulo 2 amanhã. A centralidade de Jesus, que Paulo sempre vai nos ressaltar em todas as suas cartas. Mas aqui observe comigo o versículo 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo. O evangelho não é seu, não é meu, não é de uma igreja. O evangelho é de Cristo. E o evangelho é o próprio Cristo. E Paulo diz: para que eu indo vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês. E aí ele mostra o que é viver de modo digno. Ouça que vocês estão firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. E aqui eu destaco pelo menos 3 marcas que nós devemos ter para viver de modo digno do evangelho. Primeiro, preservar a unidade. O maior desafio hoje das igrejas, dos líderes, do campo missionário, é unidade, de equipes, de liderança, de uma igreja local, é unidade. Paulo tem que lembrar essa igreja, que viver de modo digno do evangelho, é você preservar o que, amados? Está escrito, preservar firme um só espírito, uma só alma, lutando juntos, porque às vezes a gente quer lutar isolado, porque às vezes a gente vai criando entre nós reservas, pelas nossas diferenças, pelas nossas falhas, por palavras às vezes que a gente, de maneira imprópria, acaba liberando, a gente acaba nós acabamos nos tornando muito melindrosos, sensíveis demais. Isso tudo é obra da carne, isso nos separa. Paulo está dizendo: glorifiquem a Jesus de modo digno, preservando, lutando junto pela fé, pela unidade do amor, pela unidade no só espírito, numa só alma. Amado, você quer glorificar a Jesus? Seja um com seu irmão, ame o seu irmão, caminhe junto, lute junto, semeie reconciliação e não discórdia, alimente comunhão e não dissensões. Sempre nós teremos pequenos desgastes, mas nós seremos sempre no corpo de Cristo aqueles que vão investir, preservar e cultivar a unidade, o perdão, a maturidade. Que você e eu sejamos um desses, firmes na unidade. Igreja local, ele está falando para a igreja local. Eu tenho dito ultimamente que a maioria das pessoas hoje pertencem a 3 igrejas: a igreja local, que você vai, frequenta; a igreja virtual, que você ouve sempre os vídeos, as mensagens e aquilo que se compartilha; e a igreja idealizada, que as pessoas têm na sua mente como deve ser, como deveria ser. Amado, mas a igreja real é a igreja local. Os vídeos e áudios que nós recebemos e compartilhamos
podem e devem nos edificar numa medida que seja saudável. Mas você precisa ter aliança com a igreja local. Você precisa ter gente que você convive junto, que você tem que perdoar, amar, abraçar, trabalhar juntos. Nós estamos vivendo uma geração extremamente confusa, que abraçam teologias às vezes até boas, mas que criam uma tendência onde eles lutam por uma doutrina defendida por pastores às vezes sábios, inteligentes, que até são doutrinas boas, mas que usam aquilo para dividir o corpo. Nós somos um corpo em Cristo, um corpo local, um corpo na cidade, uma igreja na nação, e nós precisamos preservar essa unidade, porque isso é viver de modo digno do Evangelho. As pessoas precisam olhar para nós e saber, e perceber, não pelo discurso, mas em nos observar que nós nos amamos em Cristo. E em segundo lugar, aqui, viver de modo digno do Evangelho também é superar todas as intimidações. Observe comigo o versículo 22, Paulo diz, ou melhor, 28, versículo 28, de Filipenses 1, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação da parte de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vivam de modo digno do Evangelho, não se deixando intimidar. Amado, existe um espírito de intimidação que tenta nos paralisar, que tenta jogar sobre nós culpa, pesos às vezes pelas nossas limitações, falhas. Existe espírito de acusação às vezes que tenta nos intimidar a não avançar no Evangelho, a não defender as verdades bíblicas. Paulo está dizendo: viva de uma maneira digna do Evangelho, sem se deixar intimidar pelos adversários. Nós temos adversários espirituais, nós temos pessoas que às vezes se levantam para nos intimidar, e nós temos nossa própria natureza carnal, que às vezes tenta nos desencorajar a viver uma vida plena em Deus. Mas o Espírito Santo vai nos dar ousadia para não ceder a nenhuma intimidação das trevas. Não se deixe intimidar. E em último lugar, para a gente poder viver de modo digno do Evangelho, Paulo nos mostra que nós precisamos enxergar todas as provas como uma oportunidade da gente honrar o nome de Jesus. Olhe comigo aí no versículo de número 29, um texto que talvez a igreja contemporânea, a igreja atual, tenha dificuldade de entender. Olha o que diz: porque vocês receberam a graça. Quantos aqui receberam a graça de Deus? Mas sabe qual é a graça que ele está dizendo aqui? A graça de sofrer por causa de Cristo, e não somente de crer nele. Crer em Jesus é uma graça maravilhosa. Você crer em Jesus é graça, é um presente, é o que nós podemos experimentar de mais glorioso sobre a face da terra. Crer em Jesus, mas também é graça de Deus sofrer por amor dele. Vocês receberam a graça de sofrer. Versículo 30, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim. Paulo está dizendo: vocês viram em mim que sofrer por causa do Evangelho é uma oportunidade. Há uma versão que diz privilégio, o privilégio de sofrer. Sofrer por Cristo é maravilhoso. Às vezes nós ficamos aqui lamentando: ah, Jesus, os irmãos da Coreia do Norte estão presos. E alguns lá na igreja perseguida estão lá dizendo: ah, Jesus, os irmãos no Ocidente vivem de maneira tão relaxada, eles só vão à igreja quando o tempo está muito favorável, quando eles estão animados, quando não tem alguma coisa para os ocupar, eles só oram quando estão passando por lutas e dificuldades. Amado, a igreja perseguida ensina muito mais a gente do que a gente a eles. Por isso, aprenda que toda prova que você está passando é oportunidade para honrar o Senhor, glorificá-lo. É como que nos humilha lembrar do nosso amado pastor Russell Shedd, que já está com o pai há uns 2 anos, que ficou enfermo nos últimos meses da vida dele, e ele falou: eu estou agradecendo a Deus, porque eu nunca estive enfermo, e Ele está me dando a oportunidade de saber o que é uma enfermidade terminal, e eu estou aprendendo a amá-lo mais, e saber que o dia da minha partida está chegando. Amado, nós precisamos entender que isso aqui não é romance, isso não é emoção gerada por canções que mexem com nossa alma.
Isso aqui é convicção. Quanto mais você e eu conhecemos a Deus, mais certeza nós temos que nada vai tirar, nos separar da presença dEle, da graça dEle. E pelo contrário, cada prova, cada dor, cada situação, nós vamos glorificá-lo mais, honrá-lo mais, conhecê-lo mais, glorificá-lo com toda a nossa força. Paulo escreve do que ele vivia, e aqui quem está escrevendo é um homem que está preso por causa do Evangelho. Mas a alegria do Senhor e a palavra de Deus não estão presas, continuam queimando no coração dele. Somente um relacionamento com Deus verdadeiro, profundo, é que mantém, gera e renova essas convicções em nós. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu oro para que a graça do Senhor torne essas verdades vivas dentro de nós. Pai, muitas vezes nós conseguimos compreender na mente, mas na hora de praticar essas verdades, Pai, nos falta muitas vezes forças. E nós sabemos, Pai, que nos falta porque nós não estamos mergulhando mais profundamente na intimidade do Senhor. Porque na Tua presença, Pai, há plenitude de alegria. Na Tua presença há uma paz que excede a todo entendimento. Na Tua presença há uma convicção que o mundo, que as trevas, que as dores, que as enfermidades não podem tirar de nós, porque é gerada pelo Teu Espírito em verdade em nossos corações. Nós oramos nessa manhã que possamos viver essa palavra, Te adorando, glorificando e vivendo de modo digno do Evangelho, com convicções que nos mantêm firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Muito obrigado, Pai, te pedimos assim no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor, glória a Deus.